Eu quero fazer uma breve introdução. A gente está começando uma nova série de mensagens aqui na quarta-feira. Então, antes da gente ler, eu preciso fazer uma breve introdução. Para você que tem dificuldade em achar Gálatas, eu vou te ajudar. Você abre em João, aí depois de João você vai para Atos, depois de Atos você vai para Romanos, aí você vai folheando bem devagarzinho. Você vai encontrar 1 Coríntios, 2 Coríntios e você cai em Gálatas. É mais fácil de abrir. Antes da gente fazer inclusive a introdução, eu quero já orar e pedir a Deus que nos ajude neste momento. Senhor, nós oramos mais uma vez, pedindo graça capacitadora para compreendermos o texto que vamos ler e compreender que tudo, absolutamente tudo, aponta para Jesus Cristo. Ajuda-nos a enxergar a pessoa de Cristo no texto que nós vamos ler nesta noite. Para a tua glória, Senhor, oramos e pedimos que esse Senhor não nos capacitar. Nós não vamos, em hipótese alguma, por mais que a gente se esforce, a gente não vai conseguir. A gente precisa da tua iluminação e da tua orientação. Amém. Meus irmãos, eu pedi para você abrir em 2 textos, certo? Só que eu vou ler um texto que eu não pedi para você abrir, que vai ser a introdução. E esse texto eu vou ler hoje, eu vou ler quarta que vem e vou ler na outra quarta. O texto que eu vou ler, se você quiser anotar, que a gente vai ler junto depois o Gênesis e o Gálatas, mas se você quiser anotar, o texto que eu vou ler agora só para vocês, eu quero que vocês olhem para mim, é o João 8, verso 56. Cristo, ele diz assim para os fariseus que estavam discutindo com ele. Preste atenção que isso aqui é a introdução de uma série de mensagens que a gente vai começar. Jesus disse assim para os fariseus: vosso pai Abraão regozijou-se por ver o meu dia, e viu e se alegrou. Então lhe perguntaram os judeus: você ainda não tem 50 anos de idade e já viu Abraão? Jesus disse-lhes: na verdade vos digo. Vocês podem repetir comigo? Antes de Abraão existir, eu sou. Isso tem um peso. Eu vou repetir mais uma vez com os irmãos. Isso aqui é Jesus falando, tá? Vamos lá. Antes de Abraão existir, eu sou. Meus irmãos, os fariseus estavam entrando em discussão com Jesus, porque Jesus falou assim: aquele que obedece o Pai não vai morrer. Só para você entender o contexto. Aí os fariseus falaram assim: ué, mas Moisés morreu, Abraão morreu e tal, você está dizendo que não vai morrer? Aí Jesus aproveitou que eles tocou no nome de Abraão e falou assim: o Abraão, vosso pai, porque o Abraão é o pai da nação de Israel. Não tinha Israel antes de Abraão. Israel nasceu a partir de Abraão. Já que vocês tocaram no nome do Abraão, eu tenho uma notícia para dar a vocês. Abraão viu o meu dia e se alegrou. Abraão ouviu sobre mim e se alegrou. Aí, tipo assim, os judeus não entenderam nada, porque o Abraão já tinha morrido há muitos e muitos e muitos anos atrás, e Jesus não tinha nem 50 anos de idade. Esse homem está doido.
Você está dizendo que Abraão viu você, ouviu sobre você, mas como? Você não tem nem 50 anos. Aí Jesus fala assim: então, tem uma notícia para dar para vocês. Antes do Abraão existir, eu sou. Porque Cristo, meus irmãos, João declara no capítulo 1, Ele é o Verbo. E o Verbo estava com Deus no princípio. E o Verbo era Deus. Então, a série de mensagens que vamos iniciar hoje, continuar a quarta que vem e terminar na outra quarta, são 3 quartas-feiras que nós vamos tratar disso. Nós vamos encontrar Jesus na história do Abraão. E você vai entender que nunca foi sobre o Abraão. Na verdade, nunca foi sobre ninguém. Sempre foi sobre Cristo. Se os irmãos estavam aqui domingo, nós estudamos o sermão do Estevão. E o Estevão resume do Gênesis 12 ao 2 Reis, para dizer no final, é Cristo. Ele cita vários personagens, né? O Abraão, o Isaac, o Jacó, o José, o Josué, o Moisés, o Josué, o Davi, o Salomão, para no final de tudo falar assim: e todos eles falaram de Cristo. Entende isso? Então, o tema dessa mensagem, que começa hoje e vai durar mais 2 quartas-feiras, é o seguinte: nunca foi sobre Abraão, sempre foi sobre Jesus Cristo. E quando terminar, pastor, aí você vai entender: nunca foi sobre Moisés, sempre foi sobre Jesus. E quando terminar, nunca foi sobre Davi, sempre foi sobre Cristo. Porque Cristo, Ele não aparece a partir de Mateus. Cristo está em todos os textos, em todos os livros. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio e Ele é. Agora a gente precisa entender essa declaração de Jesus, né? Antes, o Abraão me viu. O Abraão, como é que é isso? Porque de fato Jesus só nasce ali no que a gente encontra em Mateus. Mas como é que é Abraão? Vamos fazer o seguinte, meus irmãos. Antes da gente ler o Gálatas, eu disse que a gente ia ler Gênesis 12, né? Vocês podem ir comigo lá em Gênesis 12? Jesus está aqui, ó, Gênesis 12. Pastor, duvido. Você vai ver. Hoje você vai ver. Gênesis 12, verso 1. Podemos? Depois é Gálatas, tá? Deixa marcado Gálatas. Você que está em casa, leia comigo aí. Gênesis 12, nós vamos ler do 1 ao 3. Sucedeu que o Senhor dissera a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei teu nome, e serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Agora presta bem atenção no final desse versículo. E em ti todas as famílias da terra serão benditas. Mais uma vez. E em ti todas as famílias da terra serão benditas. Olhe para mim. Em algumas traduções: em teu descendente, na tua descendência, todas as nações da terra serão benditas. Em ti. A palavra principal aqui é em ti. Deus virou para Abraão e falou: Abraão, em ti. E esse em ti significa através da tua descendência, através de alguém que virá de ti. Entenda o significado de ti. Através de alguém que virá de ti, que vai nascer de ti, todas as famílias da terra serão benditas. Antes da gente entender o que é esse em ti, que quem vai explicar não sou eu, é Paulo em Gálatas, eu preciso que você entenda a importância de todas as famílias da terra. Eu acabei de dizer aos irmãos que antes do Abraão não existia essa nação chamada Israel.
Israel nasceu na descendência do Abraão. Só que Deus não está falando assim, apenas a tua descendência, ou apenas os israelitas, ou apenas os judeus serão benditos. Não. Todas as famílias ou seja, todas as nações, independente da língua, independente da nacionalidade, todas as nações da terra serão benditas através de ti, ou do teu descendente, que a gente já vai entender quem é esse descendente. Mas por que é importante eu falar desse todas as famílias da terra? Porque os próximos anos, ou os próximos séculos, depois daquilo que a gente leu, o relacionamento de Deus era com o povo de Israel. As outras nações, quem são as outras nações? Qualquer outro povo que não fosse de Israel, eram chamados de gentios. Então quem não era judeu, era o quê? Gentio. Paulo vai dizer em Efésios 2, segunda metade do Efésios 2, que os gentios viviam sem esperança, que os gentios estavam distantes da aliança com Deus. Por quê? Porque a aliança que Deus havia feito era com Abraão e o Israel, os seus descendentes, que primeiro foi uma aliança de circuncisão, e depois veio a lei com Moisés. Tudo isso é importante vocês entenderem. E Deus se relacionava com o povo de Israel. Então os outros povos viviam sem esperança. Só que antes mesmo de nascer essa nação chamada Israel, Deus vira para Abraão e fala: em ti, ou no descendente teu, todas as nações da terra serão abençoadas. Então veja que o plano de Deus nunca foi um plano exclusivo para Israel, sempre foi um plano para todas as nações. Isso é uma boa notícia para a senhora e para o senhor. Por que, pastor? Porque eu acredito que entre nós não haja nenhum judeu. Ou há? Tem cara de judeu não, você não tem cara de judeu. Tem judeu aqui? Então o que eu estou trazendo aqui já é uma boa notícia. Porque se vivêssemos naquela época, seríamos considerados gentios. Então o plano inicial de Deus nunca foi salvar apenas o Israel, mas todas as nações, quer dizer, pessoas de todas as nações. Os brasileiros, os americanos, os indianos, os africanos, os japoneses, tudo que você imagina, independente da raça. Então vamos nos ater a esta promessa. Em ti, vocês podem repetir comigo? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você entendeu o que é todas as famílias, né? Não é só Israel, não todas. Agora você vai entender o em ti. Quem é este? De quem? De quem é que Deus estava falando para Abraão aqui? Se você ler apenas o Gênesis 12, você vai pensar que é o Isaac, que o descendente, o primeiro descendente oficial do Abraão e da Sara foi quem? Isaac. Então se você fizer uma leitura isolada desse texto, você vai pensar, bom, o descendente, o em ti é o Isaac que ia nascer, e o filho do Isaac, e vai passando. Mas não é. Não é, pastor, não é. E o Paulo vai explicar por que não é. Vocês podem ir lá em Gálatas agora? E eu já vou explicar o contexto, só quero ler o versículo primeiro. Nós vamos ler o Gálatas 3. Eu não vou ler tudo porque é muita coisa e dá muitos assuntos. Eu quero me ater a um assunto só. Verso 8. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Que Deus me ajude a transmitir isso para vocês. Gálatas 3, verso 8. E a Escritura, prevendo que Deus justificaria os pagãos ou gentios por meio da fé, pregou o Evangelho primeiro a quem? A
nações serão benditas. Olha que coisa maravilhosa. O Paulo está dizendo que quando Deus falou para Abraão, em ti todas as famílias da terra serão benditas, ele estava ouvindo o Evangelho. A gente acabou de ler que estava sendo pregado para Abraão o Evangelho. Vamos agora para o verso 16, lá no verso 16. Pô, gente, isso é tão lindo. Ora, a Abraão e a sua semente, as promessas foram feitas. Ele não diz e as sementes, como se muitos, mas fala de uma só. E a tua semente, que é Isaac, que é quem, meus irmãos? Cristo. Cristo. Pastor, eu não entendi, então calma, eu te explico. Abraão, Deus chamando lá em Gênesis 12 que a gente leu, em ti serão benditas todas as famílias. O Paulo falou aqui no 8 que quando Deus falou isso, Deus estava pregando o Evangelho para o Abraão. E aqui no 16 ele explica quem é esse em ti, ou quem é esse descendente. E quem é? Jesus. Meus irmãos, o Abraão ouviu falar de Jesus. O Abraão entendeu que não era através dele, mas através de um que viria. Pastor, por que Jesus é da semente de Abraão? É simples. Porque eu não falei para você que da semente do Isaac foi passando Jacó e por aí vai Israel, os judeus, e Jesus era um judeu. Jesus tinha o sangue do Abraão. Então, gente, isso é muito grande. O Abraão, ele entendeu que não se tratava dele, mas de um que nasceria dele, e não era o Isaac, era o Cristo. Agora, ficou claro isso? O Abraão entendeu que não era sobre ele entendeu que era sobre Cristo. Agora, quando Paulo ele fala isso, você tem que entender o contexto. Por que o Paulo fala do Abraão, que ouviu sobre Cristo e tudo mais? A igreja na Galácia, que é a quem foi escrita essa carta de Gálatas, era uma igreja que estava tendo um grande problema. As pessoas se converteram eram judeus que se converteram a Cristo. O início da igreja foi judeus e também gentios se convertendo a Cristo. Eles começaram assim. Só que o tempo foi passando e eles foram ouvindo outras pessoas, a gente não sabe quem, provavelmente judeus que não criam em Jesus. E esse povo que antes acreditava que a salvação está só em Cristo, começaram a acreditar assim: é Cristo mais a circuncisão. Então, quando um gentil, um não judeu, cria em Cristo, esses que eram judeus falavam assim: ó, atenção, você quer ser salvo? Claro, creia em Jesus, certo ou errado? Certo. Mas não é suficiente, tem que circuncidar. Creia em Jesus e guarde a lei. É um grande problema que surgiu. Aí o Paulo escreve essa carta para explicar o seguinte. Eu estou resumindo para os irmãos, tá? Nenhum homem nunca foi justificado ou salvo por Deus por conta da lei. Sempre foi pela fé em Cristo Jesus. E eu vou provar para vocês, o Paulo,
Vou provar para vocês. O Abraão viveu 430 anos antes da lei. Porque a lei veio com Moisés, lá no Monte Sinai. Abraão viveu 430 anos antes. Então, quando o Abraão viveu, tinha lei? Mas o Abraão foi justificado? Sim. Por quê? Porque ele creu em Jesus. Então, olha o raciocínio de Paulo. Vocês estão dizendo que o homem precisa observar a lei para ser salvo. E eu vou provar que não. Então prova, Paulo. Olha o Abraão. Porque o Abraão viveu numa época que não tinha lei. E ele foi salvo. E ele foi salvo pela fé em Jesus, no descendente que viria dele, que é Jesus Cristo. Porque se o homem precisa da lei para ser justificado, como é que o Abraão foi justificado se nem tinha lei na época dele? O que ele traz aqui, a gente pode até ler alguns versículos. Vamos lá no 8 de novo, do Gálatas 3, para que fique mais claro, para que não fique só eu falando, deixa o Paulo falar aqui. A gente pode até voltar um pouquinho antes. Ó, a gente está lendo Gálatas 3. Vamos ver o 6. Gálatas 3, 6. Assim também Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado por justiça. Sabei, portanto, que os que são da fé são filhos de Abraão. Olhem para mim. O Abraão, Paulo falando para eles, não foi justificado, não foi salvo por observar a lei, mas porque ele creu na promessa de Deus. Que promessa era essa? Jesus. E todos os que vivem pela fé em Jesus também são justificados como foi o Abraão. É o que o Paulo está dizendo aqui. Aí vamos ler, continuar, vamos no 8 de novo. E a Escritura, prevendo que Deus justificaria os pagãos ou gentios por meio do quê? Da fé. Pregou o Evangelho primeiro a Abraão, dizendo: em ti todas as nações serão benditas. Quer dizer, todas as nações, não só os judeus. E como que somos justificados? É pela lei? É pela observância da lei? É pela fé em Jesus. Gente, isso daqui é princípio básico de cristianismo. O homem só é justo diante de Deus pela fé em Jesus. O que ocasionou o evento da Reforma Protestante em outubro, que é quando faz aniversário da Reforma Protestante, eu vou dedicar os domingos para ensinar vocês sobre isso, em outubro. Mas o que ocasionou a Reforma Protestante no século XVI, 1500 e pouquinho, foi justamente isso. O Lutero e os reformadores entenderam que o homem só pode ser justo aos olhos de Deus e, consequentemente, salvo, se ele depositar a fé na pessoa de Jesus. Enquanto que a Igreja Católica Romana dizia: creia em Jesus e faça um monte de outras coisas, porque só a fé em Jesus não é suficiente. E hoje é a mesma coisa. Hoje é a mesma coisa. Na maioria, e isso é muito doloroso de falar, mas é uma verdade, na maioria das igrejas evangélicas espalhadas pelo país, pregam que você tem que crer em Jesus mas, além disso, também fazer isso. Isso é heresia, meus irmãos. O apóstolo Paulo está dizendo aqui: o homem é justo aos olhos de Deus se ele crer em Jesus. Abraão creu no Cristo que viria e foi salvo. Nós cremos no Cristo que já veio e somos salvos. Pastor, como que os antigos, no Antigo Testamento, como que eles eram salvos? Através da fé no Messias que viria. E como que nós somos salvos? Através da fé no Messias que já veio. Então a salvação sempre foi pela fé em Jesus. Pastor, não acredito. Leia Romanos 4. O Paulo explica que todos são justificados pela fé no Romanos 3. Aí tem gente que está duvidando, ele pega o 4 e fala, inclusive o Abraão.
E a gente está lendo ele repetir isso aqui no Gálatas 3. Meus irmãos, a nossa segurança de salvação é Cristo. Não é Cristo e a sua boa obra, não é Cristo e a sua justiça, não é Cristo e a sua bondade. É Cristo e somente Cristo. Não é 50% Jesus e 50% você. Não é 90% Jesus e 10% você. É 100% Jesus. E as boas obras apenas provam que você crê em Jesus, mas elas não servem para colaborar com a salvação. Tipo assim, não sei se estou entendendo, meus irmãos, eu espero que eu esteja. As boas obras apenas refletem que você crê, mas elas não colaboram com a salvação. Deus não precisa de uma mãozinha para salvar. Ah, pastor, lógico que precisa, eu preciso crer. A salvação é pela fé em Jesus, mas eu tenho que ter essa fé em Jesus. Só que tem uma notícia para te dar. Para você ter essa fé, o Espírito Santo tem que colocar ela no seu coração. Ninguém tem essa fé por natureza. Ninguém, absolutamente ninguém. Estou falando de coisa séria. Porque se você estiver dividido entre a sua fé em Cristo, achando que é a sua fé em Cristo e mais a sua, você está perdido. Que a salvação vem do Senhor e é Ele que salva. Entende o que o Paulo está trazendo aqui? Vamos ler mais um pouquinho? A gente tem um pouquinho de tempo ainda. No verso 9: assim também os que são da fé em quem? Olhe para mim, fé em quem? É importante, tá? Os que são da fé em quem? A fé do Abraão estava em Jesus. A nossa fé tem que estar em? Tem que explicar isso, porque as pessoas usam esse negócio, é a minha fé, para justificar um monte de coisa que a Bíblia não diz. Você já deve ter ouvido isso. Ô fulano, isso aí não está na Bíblia. Ah, não está na Bíblia, mas é a minha fé. Respeite a minha fé. Cristão só tem uma fé em Cristo e na Escritura. E ponto. O resto é mandiga, é superstição, é achismo, é tudo menos fé. Os que são da fé são benditos com Abraão, que teve fé. Aí eu vou continuar, eu tenho tempo. Pois tantos quantos são das obras da lei, estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito é todo aquele que não persevera em todas as coisas escritas no livro da lei para cumpri-las. Para um pouquinho aí. Paulo está falando que quem está debaixo da lei está debaixo de maldição. Eu acredito que você não entendeu isso, porque eu não entendi isso, e eu quero explicar para quem não entendeu ainda. Sabe o que o Paulo está dizendo? Que para você ser salvo pela lei, você tem que obedecer toda a lei. Porque se você fracassar em um mandamento, você vai ser considerado maldito. Pastor, me prova, Deuteronômio 28. Deuteronômio 28 tem duas partes. Uma são as promessas de bênçãos para quem obedece à lei. E a outra parte, decretos de maldição para quem desobedece. Pastor, eu confio na minha obediência para ser salvo. Tá bom, mas eu te digo que você tem que obedecer tudo. Porque se você fracassar num tio, numa vírgula, você está debaixo de maldição. Quem está entendendo, meus irmãos? Então o que o Paulo está falando, quem está confiando na lei para ser salvo, está debaixo de maldição, porque ninguém consegue obedecer toda a lei. Por isso que ele diz o que ele já disse lá no Romanos, uma certa vez, no verso 11: mas é evidente que nenhum homem é justificado pela lei à vista de Deus, pois o justo viverá por... Ele já tinha dito isso no Romanos 3, ou Romanos 1, 16 e 17. É pela fé. Eu estou sendo repetitivo, o Paulo está sendo repetitivo, porque se faz necessário. Principalmente para você, que assim como eu,
viveu debaixo de uma religião de obras por muitos anos, onde a gente estava acostumado a confiar na nossa justiça e não viver pela fé em Jesus Cristo. A gente precisa ter isso muito esclarecido na nossa comunidade, para os irmãos que estão pelo Instagram, e sempre é a fé em Cristo. Eu fiz uma live recentemente sobre justificação pela fé. Se você não assistiu, você tem que ir lá, para você entender melhor isso. É a doutrina básica. Vamos continuar um pouquinho? E a lei não é da fé, mas o homem que pratica essas coisas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. O que eu acabei de falar para os irmãos? Se você confia na obediência à lei, você está debaixo de maldição. Porque para a parte A do Deuteronômio 28, que são as bênçãos, se cumprir na sua vida, você tem que obedecer toda a lei. Se você não obedece, você está debaixo de maldição. Olha que interessante. Por que a sua fé tem que estar em Jesus? Porque Jesus foi o único homem que obedeceu toda a lei. Jesus cumpriu toda a lei. Toda. Só que quando ele foi para a cruz, ele recebeu na cruz o castigo de todos os homens que não conseguiam obedecer à lei. Então, quando Paulo fala que Cristo se fez maldição, é porque a maldição lá do Deuteronômio 28, parte B, que era para vir sobre você e sobre mim, foi sobre ele na cruz. A ira de Deus foi derramada sobre ele. E se você não crê nele, você está perdido. Porque ele fez isso para te salvar. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Até meia-noite eu termino, quero ver se eu termino. Onde eu parei? No 14. Por que Cristo fez isso? Para a cruz lá. Por quê? Para que a bênção do Abraão recaísse sobre os gentios por meio de Jesus Cristo, para recebermos a promessa do Espírito por meio da fé. Quer dizer, qual é a promessa feita a Abraão? A salvação. E ela chega até nós, porque o descendente do Abraão, Cristo, ele morreu para nos salvar. Não vou me estender muito. Veja o 15. Irmãos, falo como um homem. Embora seja apenas uma aliança de homens sendo confirmada, nenhum homem pode anulá-la ou lhe acrescentar. Ora, isso aqui a gente já leu, mas vamos ler de novo. A Abraão e a sua semente as promessas foram feitas. Ele não diz e as sementes, como se muitos, mas fala de uma só, e a tua semente, que é Cristo. Eu vou parar aqui. Eu só quero resumir tudo que nós falamos. Que hoje é a primeira mensagem. Não é sobre Abraão, é sobre Cristo. O que a gente aprendeu aqui nessa noite? Pode fechar a sua Bíblia e olhar para cá. O que a gente aprendeu aqui nessa noite? Que Jesus disse para os fariseus: antes do Abraão existir, eu sou. O Abraão não veio primeiro. Eu sou o Alfa e o Ômega. Aí a gente leu Gênesis 12. Deus chamando Abraão para formar Israel. A promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Paulo explica quem é esse em ti, quem é esse descendente. Quem é? Cristo. Então Abraão ouviu sobre Cristo e se alegrou e creu. E ele foi declarado justo aos olhos de Deus, porque ele creu. Creu em quem? Em Jesus Cristo. Ele foi salvo pela fé em Jesus Cristo. E todos que querem ser salvos devem depositar a fé em Jesus Cristo. Não há outro nome que importa que sejamos salvos, senão a pessoa de Jesus Cristo. E nenhum homem pode ser salvo de outra maneira. Essa mensagem é um convite a uma vida vivida no pecado? Essa mensagem é um convite a uma vida libertina? A uma vida na sem-vergonhice? Não. Porque se você ver a história do Abraão, ele foi um homem obediente. Mas não foi essa obediência que o salvou, foi a fé em ti, no Cristo.
Cristo. Então a prova que nós somos salvos é que vivemos uma vida conforme a vontade do nosso Salvador. Não por medo do inferno, mas por gratidão por aquele que nos salva. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Me digam, vocês entenderam? Como eu costumo perguntar, ainda que um pouquinho assim. A salvação é por Cristo e pela minha bondade. É Jesus e a minha boa obra. É Jesus e a minha vinda na igreja. É Jesus e o meu dízimo. É Jesus e minha corrente. É Jesus e meu voto. É Jesus e minha oração. É Jesus e minha leitura da Bíblia. É Jesus e somente. E as outras coisas são. Eu quero fazer um breve desabafo aqui aos irmãos. E o meu desabafo vai fazer todo sentido para a maioria de vocês, inclusive você que está em casa. Em 10 anos, vivendo e pregando um falso evangelho, eu falei mais do Abraão do que de Cristo. E eu acredito que você ouviu mais sobre o Abraão do que sobre Jesus Cristo. Será que eu estou enganado? Você que está em casa, será que eu estou enganado? Eu acabei de confessar que eu falei mais, durante 10 anos eu falei mais sobre o Abraão do que sobre Cristo. E a gente acabou de descobrir aqui que nunca foi sobre o Abraão, sempre foi sobre Jesus Cristo. Então eu quero orar, meus irmãos, neste momento. Nós já estamos prestes a terminar o culto. Eu quero orar, e se você está aqui, eu faço um apelo, e você diz: pastor, a 2 pessoas eu quero fazer um apelo. Eu estou vivendo uma vida que eu sei que não agrada a Deus. Eu sei que não agrada. As coisas que eu falo, as coisas que eu faço, com quem eu amo, meu coração, eu sei que eu estou perdido. Arrependa-se dos seus pecados. Eu faço aqui o apelo que João Batista fez: arrependei-vos. Eu faço aqui o apelo que Jesus Cristo fez: arrependei-vos. Eu faço aqui o apelo que o Pedro fez: arrependei-vos. Clame, invoque o nome do Senhor e você será salvo. Mas eu não quero só falar com você que está vivendo uma vida toda torta. Eu quero falar com você que está vivendo uma vida certinha, mas que está confiando nessa vida certinha, achando que ela te torna digno do céu. Eu lhe digo: você está perdido tanto quanto aqueles que estão vivendo na sem vergonhice. Desculpe a expressão. Porque você está achando que merece o céu. Meu apelo é: tira a sua fé da sua própria justiça e coloca a sua fé na pessoa e na obra de Jesus Cristo. 100% da sua fé. Porque a salvação é Ele quem realiza em nossas vidas. Amém. Pastor, e eu que já depositei toda a minha fé, jamais se gabe, jamais se orgulhe, porque esta fé que você tem em Cristo não é sua, Ele colocou em você. Louve a Deus todo dia, agradeça a Deus todo dia e viva para o Senhor todos os dias, porque Ele te salvou. Ele te salvou. Vamos orar, meus irmãos. Senhor,